O ministro da Secretaria de Comunicação Social, Paulo Pimenta, usou as redes sociais para criticar o Banco Central. Ele falou ali sobre o programa Desenrola, que foi anunciado pelo governo nesta semana, e diz que a culpa do endividamento da população é da Selic, em 13,75%. Nós temos essa publicação para colocar para quem nos acompanha aqui e eu vou ler para as pessoas que nos ouvem pela rádio. O que publicou então Paulo Pimenta? Os brasileiros estão endividados por um fator determinante, os juros altos. As dívidas com o cartão de crédito e com o cheque especial estão no topo dessa pirâmide de endividamentos da população. Mesmo com a inflação controlada, o BC, Banco Central, insiste em manter as taxas de juros alta. Já quero perguntar para vocês se o endividamento é culpa de fato da taxa básica de juros e de um Banco Central que não tem olhado para quedas consecutivas da inflação no ano de 2023. Alan Gani. Não, na verdade, tudo que a gente está vivendo hoje é reflexo das medidas de restrição tomadas durante a pandemia. Então, na maior parte dos países do mundo, optou-se por medidas de restrição, de lockdown, para impedir a disseminação da Covid-19. Só que é claro que isso teria um preço. Até o pessoal falava, economia a gente vê depois. Quando a gente fala economia a gente vê depois, não significa que não vai vir aí as consequências das medidas de restrição. E elas chegaram. E chegaram na forma de inflação. Você teve ali a tempestade perfeita para o processo inflacionário, que foi, primeiro, empresas quebraram, diminuiu a capacidade de oferta. Segundo, impressão de dinheiro. O mundo inteiro ligou a impressora. Imprimiram dinheiro, que significa juros baixos. Lá atrás. Depois, cheques na mão do cidadão, né? Dinheiro na mão do cidadão. Aumento da demanda com menos oferta. Demanda reprimida no processo de abertura. É claro que ia vir a inflação. E veio. E essa inflação ela está muito persistente. O que acontece no mundo inteiro? Aumento da taxa de juros. Então, o aumento da taxa de juros é uma consequência do processo inflacionário para conter a inflação. E aí, o alto endividamento das famílias se deve a todo esse processo, que é a inflação corroeu o poder de compra, empresas quebraram, muita gente ficou desempregada, juros altos. Então, é uma conjuntura que leva ao alto endividamento. Não é que é uma decisão lá do Banco Central, como ele tenta colocar, né? Há uma tentativa de jogar nas costas do Banco Central uma culpa que é de toda uma questão econômica que foi se acumulando ao longo do tempo, hein, Fábio Piperno, no teu ponto de vista? Ele faz uma afirmação oportunista e para mim seria muito fácil me alinhar com ele, né? Eu também sou crítico do Banco Central, mas a dele é oportunista. Por quê? Porque historicamente a inadimplência no Brasil ela sempre foi muito alta, ela está aumentando, mas ela sempre foi muito alta e historicamente as taxas de juros sempre foram extremamente altas. E não é que isso começou agora, ou começou lá com o Bolsonaro, ou começou com o Temer, com a Dilma, ou com o Lula 1, ou com o Fernando Henrique. Sempre foi assim. Então, quando eu faço um questionamento de que o Brasil tem que reestudar esse negócio de taxas de juros muito altas, não é por conta desse problema momentâneo, problema que a gente vive agora. É que historicamente isso foi assim em todo, e não é, veja, culpa de um governo ou culpa de uma gestão do Banco Central. O meu questionamento não é fulanizado, não é porque o Roberto Campos Neto é assim. Eu vou mais longe, é porque o Brasil pensa a economia assim. E não foi o que ele fez. Bom, a gente já tem aqui Gustavo Segré também, que conseguiu conectar o seu sinal conosco. Já vou aproveitar, Segré, para te dar boas-vindas e perguntar também o que você achou dessa postagem feita pelo ministro da Secretaria de Comunicação do governo, aliando o endividamento no Brasil para falar sobre o programa Desenrola, que foi anunciado agora nesta semana, que seria a culpa da taxa básica de juros. Ou seja, os brasileiros estão se endividando mais porque o Banco Central não olha para a inflação que está menor. Boa tarde para você. Boa tarde, Evandro. Um prazer estar aqui, mesmo que com um pouco de demora. Um abraço para Alan Gani, Fábio Piperno e a nossa queridíssima audiência. Eu concordo com o Piperno, é oportunista e vou justificar. Quando a taxa de juros é definida pelos bancos, pelas agências financeiras, a taxa de referência serve para isso, para ser uma referência. Mas sabe quantos dos empréstimos estão atrelados à taxa Selic? Nenhum. Somente as questões vinculadas a títulos do governo e algumas entidades bancárias. Mas
você, eu, empresas, sobretudo pequenas, nem tanto as maiores que podem discutir mais uma taxa de juros mais competitivas, eles não estão vinculados à taxa Selic. Então, imaginemos por um momento que a taxa Selic caia à metade, a 6,5%, para dar um número redondo. Não vai diminuir a taxa de juros que são pagas pelas empresas e pelas pessoas, muito menos a do cartão de crédito, à metade também. Não vai funcionar. E isso tem a ver com questões de risco, inclusive. Quando um banco coloca uma taxa de juros no denominado spread, que é a taxa de juros que um banco te paga quando você faz um CDB ou uma aplicação, e a outra, a taxa ativa, que é quando você contrata um empréstimo com uma entidade financeira. A diferença entre as duas inclui, entre outras coisas, a possibilidade de que a pessoa não pague. E essa questão não tem a ver com a taxa Selic, então é puro oportunismo. Eu quero até trazer mais uma publicação que foi feita, né? Porque para seguir o fio ali do que foi dito por Paulo Pimenta nas redes sociais. O que ele complementou? Hoje a taxa Selic está em 13,75% ao ano, o que colabora para o alto índice de inadimplência das famílias, especialmente as de classe média. Em 2022, pelo menos 84 milhões de brasileiros tinham dívidas no cartão de crédito. Essa inadimplência representa uma dívida que pode se tornar impagável. Alan Gani, o ministro usa bastante dados para tentar justamente comprovar aquilo que ele coloca como publicação principal, que a taxa básica de juros estaria levando ao aumento desse endividamento. O que você chamaria a atenção para quem nos acompanha agora dos dados que foram publicados e dessa referência que o ministro tenta fazer? Olha, acho que é importante a gente entender como é que é formada a taxa de juros lá na ponta do banco, né? Então, a Selic, ela acaba tendo uma influência nessa taxa de juros lá no final. Por quê? Porque quando a Selic ela está baixa, significa que os bancos estão com mais dinheiro, mais oferta monetária, então eles vão emprestar mais, tendem a emprestar mais a taxas de juros menores. Só que não é só isso, né? Você tem uma componente de risco, e aí a gente pode separar esse risco, que é o risco do governo dar calote, que está ligado ao tamanho do Estado, a questão fiscal brasileira, e o risco do setor privado. E é claro que se aumenta esse risco, o país aumenta também o risco do setor privado. A inadimplência, que é muito alta, impostos que são muito altos, baixa concorrência bancária, basicamente são poucos bancos dominando o mercado. Então, veja, muitas dessas pessoas se endividaram, inclusive, quando a Selic estava a 2%. E o fato da Selic ter ido de 2 para 13 alterou muito pouco a taxa do cartão de crédito, do cheque especial. E, de fato, essas taxas de juros, elas são muito elevadas e são muito punitivas. E sempre foram, né? Sempre foram, exatamente isso. Então, não é uma questão do Banco Central colocar a 2 ou a 18, como já foi no governo Lula, que essas taxas sempre se mantiveram em patamares altos. Por quê? Porque tem outras variáveis afetando a taxa de juros. Então, é mais um dado aí, ele tenta colocar dados e é uma fala, concordo aí com o que o Piperno falou, é uma fala bastante oportunista e acaba confundindo o debate público. Agora, o que o ministro quer fazer ao fazer essas publicações, né? Ele quer anunciar o programa Desenrola e mostrar que o programa Desenrola tiraria do endividamento e da inadimplência imediatamente 1,5 milhão de brasileiros e deve contemplar até 70 milhões com dívidas de até 5 mil reais. Você acredita nesse volume que o programa possa alcançar, Fábio Piperno? O programa é bom, agora é difícil a gente estimar esse volume hoje. Eu diria que eles deram um número de potenciais clientes, de potenciais Mas baseado adesões. Em quê? Em fontes da minha cabeça? Não, de potenciais adesões, porque aí eles estimam, enfim, avaliam quantas pessoas têm dívidas nesse volume. Nesse patamar. Exatamente. Então, o programa potencialmente beneficiaria todas essas pessoas, o que traria de novo para o mercado esses muitos milhões. Agora, veja, o ministro não pode confundir as duas coisas. Primeiro, que esse é um programa que tem que ser anunciado pelo Haddad e companhia. Exatamente. Não é com ele. Segundo, repito, discutir a possível culpa ou não do Banco Central. Eu sou crítico das taxas de juros, mas veja,
E mais do que isso, para falar do programa, ele joga primeiro a crítica para depois colocar o que o programa vai trazer de bom. Nesse contexto, ele está errado, até porque esses milhões de devedores, eles foram se endividando com o tempo e não de 2020, 2021 ou de 2010 para cá. Às vezes são devedores muito antigos, inclusive. Eu acho o seguinte, o programa é muito bom, mas o programa não pode se sustentar nesse tipo de avaliação e crítica mal feita. Fala, Segré. Queria complementar, estamos os três de acordo na questão de que não é uma relação vinculada com a taxa Selic. Mas sabe que quando você tem uma dívida e vai negociar num banco, a primeira coisa que o banco vai te perguntar é como você pretende me pagar. No caso das empresas, o que a gente olha é o balanço, para ter uma justificativa que tenha uma sobra de dinheiro que permita pagar essa dívida financeira. No caso da pessoa, ela vai dizer, ok, quanto você está ganhando? Eu ganho 1.000. Ok, quanto você gasta? 1.200. Então não vai conseguir pagar, não tem nada a ver com a taxa de juros. Se eu colocar taxa zero, também não vai conseguir pagar. É uma questão que vem de longa data, que se incrementou e agravou com a questão da pandemia, onde muita gente ficou sem empregos e ingressos, e a melhor forma de resolver, concordando que uma taxa de juros menor permite uma parcela de pagamento menor, claro, mas não tem vínculo estritamente direto com a taxa Selic por aquilo que comentamos e que o Gani também mencionou. E aí sabe qual é a melhor forma? Gerar emprego. Que as pessoas que estão endividadas, de repente, numa família de 4 pessoas, apenas uma trabalha. Se conseguir que a segunda também trabalhe, essa renda adicional, marginal ao dia de hoje, permitiria que a família consiga pagar uma parcela e aí sim se coloca ao dia com as suas dívidas financeiras. Gani levantou a mão aqui. Olha só, a estratégia do governo do PT é a mesma do primeiro mandato. Culpava todos os problemas pela herança maldita do governo Fernando Henrique, quando na verdade não tinha herança maldita nenhuma. O bom desempenho econômico do primeiro mandato se deve principalmente pelas reformas feitas no governo Fernando Henrique e a conjuntura internacional. E agora, qual que é o bode expiatório? Banco Central. Então, tudo é culpa do Banco Central. Desenrola, está enrolado por culpa do Banco Central. O país não tem um crescimento mais robusto por culpa do Banco Central. Tudo virou, o Banco Central é o bode expiatório. É uma herança maldita lá do governo Fernando Henrique. É muito feio, é não assumir responsabilidade. E eu quero aproveitar e continuar falando da taxa básica de juros, porque 71% das empresas citam esses juros altos como a principal dificuldade de acesso ao crédito em curto ou médio prazo. E esse levantamento feito pela CNI, pela Confederação Nacional da Indústria, aponta que 25% indicam que as exigências de garantias reais dos bancos são o maior empecilho para os financiamentos. De que forma que esses setores têm sofrido por conta disso e essa crítica feita pela CNI e o que essa pesquisa revela, de fato, traz ou mostra um raio-x do que a gente tem vivido em relação à taxa básica de juros, por outro lado, Alan Gani? Então, Evandro, vamos imaginar o seguinte, vamos baixar a taxa de juros, vamos obrigar todo mundo a baixar a taxa de juros, né? Como se isso fosse possível, porque se você reduzir a Selic ali na força, na caneta, não é garantia nenhuma que a taxa de juros dos bancos vão cair na mesma proporção, porque o banco age racionalmente. Aliás, isso foi feito durante o governo Dilma e foi um desastre, porque os bancos não reduziam a taxa de juros, forçaram uma redução usando bancos públicos e veio a inflação e não veio o crescimento econômico. A gente já testou isso daí. E aí vai vir a inflação. E a inflação, ela é mais punitiva do que a própria taxa de juros. Então, não é uma questão que o Banco Central, os banqueiros, eles têm mau coração. Não é isso, eles estão agindo racionalmente. E para piorar toda essa situação, o crédito deu uma secada, também por conta do caso Americanas, né, que teve um balanço maquiado, teve uma fraude no balanço, e aí os bancos falaram, peraí, eu vou emprestar para uma outra empresa e vai que tem um outro problema como tem nas Americanas. Então o crédito seca, e na hora que o crédito seca, você tem menos oferta de crédito, a taxa de juros sobe. Então não tem muita solução, infelizmente. Pessoal, a câmera estava na fechada e vocês não viram a reação do Piperno. Corta para fechada aqui para mim que eu vou mostrar como é que ele reagiu enquanto o Gani falava. Ele estava assim aqui, ó. O olho foi parar aqui na nuca, ó. Fala por quê, Fábio Piperno? Não, porque, assim, veja, não tem como fazer defesa de banqueiro no Brasil. Essa é a primeira coisa.
Então vamos separar as coisas. O que o Gani falou sobre as lojas americanas é verdade, só ajudou a secar o crédito agora, nesse curtíssimo prazo, é verdade. Mas esse é um problema histórico do Brasil. Por isso também que o ministro, ele comete um equívoco muito grande quando ele joga tudo na conta do Banco Central agora. Mas os bancos do Brasil sempre tungaram a população em muito. E as empresas têm razão em fazer essa crítica agora, que é uma dificuldade muito grande? Aí vamos para uma outra coisa. Então não é só o governo que está jogando a culpa no Banco Central, não. A gente está falando de 71%. Veja, uma pesquisa. 3/4 das empresas do Brasil atribuindo seus problemas às taxas de juros. Quer dizer, então, essa questão de bancos no Brasil é uma coisa histórica. E vejam, o modelo é tão perverso aqui no Brasil. Primeiro que nenhum lugar do mundo, nenhum lugar do planeta, as taxas de juros são tão altas como aqui. E não estou falando de taxa básica, não. Pô, cartão de crédito a 400%. Sim. Vejam. Outra coisa, banco no Brasil, quando quebra, ele geralmente é salvo por governos sob o argumento do risco sistêmico. Não podemos deixar quebrar. Então temos que bancar a conta, porque senão isso vai gerar um risco sistêmico. Isso aconteceu várias vezes na história do Brasil. Sempre foi assim. Gani. Eu vou concordar com ele. Um liberal clássico, Piperno, tem que deixar quebrar mesmo para limpar o sistema. Um argumento mais liberal impossível. O senhor está de parabéns. Eu concordo com você. Tem que deixar quebrar mesmo. Temos um modelo perverso. Não tem que salvar banco. E aí vem a história que eu sempre falo aqui da extorsão social. Você cobra imposto de renda do coitadinho que recebe um salário mínimo e meio por mês para ajudar, inclusive, esse tipo de coisa. Banqueiro que quebra. Ô Segré, 16% das empresas criticam a falta de linhas de crédito que são acessíveis para elas. Há uma perversidade também na forma como os bancos administram isso, a exemplo do que mencionou agora o nosso colega Fábio Piperno? Eu já te respondo, Evandro, mas fiquei pensando num corte para a gente pegar e divulgar na internet. O Piperno dizendo, o ministro não pode culpar para tudo o Banco Central. Eu vou pegar essa fala e vou colocar como um meme na internet para o Fábio Piperno. E ele vai concordar. Ele vai ter que concordar, foi ele que falou. Exatamente. Mas você sabe que tem uma determinação, uma definição do empréstimo e de garantias reais, dizendo que empréstimo é aquele que uma pessoa física ou jurídica vai solicitar uma entidade financeira em que deve demonstrar fehacientemente que não precisa do dinheiro. E aí é onde entra a garantia, que 25% das empresas indicaram não estar a tanto. O banco, qualquer um, não é trouxa. Ele vai querer receber o dinheiro que ele está emprestando. E por isso coloca garantias reais. E aí a garantia real, muitas vezes, entra num problema. A empresa não tem recursos porque os recursos estão atribulados à pessoa física dos donos ou acionistas. E aí o banco fala, então, por favor, me dê um aval, pessoa física, em que você que conhece e gerencia a sua empresa, garante esse empréstimo. E aí a pessoa física, o dono, fala, não, eu não quero misturar as coisas. Então, de fato, tem um problema, a questão de falta de empréstimos, especificamente para investimentos, é o que deveria apontar o governo como uma prioridade, e aí entra o BNDES. Muitas vezes, esse BNDES deveria alavancar empresas pequenas, com projetos de investimentos que preferem a possibilidade de contratar mão de obra. As pequenas e médias empresas hoje detentam uma contratação enorme de mão de obra, mas elas têm dificuldades, não somente para o acesso ao empréstimo, como também para essas garantias que são mencionadas na pesquisa. Excelente, Segré. Eu quero aproveitar